Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre fluxo cruzado sobre um banco de tubos, tá? Um banco de tubos ou uma fileira de tubos. Esse tipo de escoamento, ele é comumente encontrado em trocadores de calor, tá? Então ele vai ter uma grande importância dentro de trocadores de calor e, consequentemente, dentro do ramo como um todo de transferência de calor. Alguns arranjos mais utilizados, tá, os mais comuns, vão ser o chamado arranjo alinhado, na onde nós temos os tubos posicionados em linha, tá? Então a ideia disso aqui são tubos. Esses tubos vão possuir um comprimento aqui, ó, na direção perpendicular à folha, tá? E existe um escoamento que incide sobre esse banco de tubos com uma determinada velocidade V e a uma determinada temperatura. A gente pode falar que é um TI igual a T infinito. Então, o arranjo alinhado, ele é caracterizado, como o próprio nome diz, pelos cilindros estarem todos, ou pelos tubos, estarem todos posicionados nas mesmas linhas, tá? E aqui nós teríamos uma primeira fileira, uma segunda fileira, uma terceira fileira, tá? E aqui seria um passo longitudinal, ou seja, na direção do escoamento, a distância entre a posição de centro dos tubos, na direção do escoamento, e um passo transversal, a distância entre a posição do centro dos tubos na direção transversal ao escoamento, tá? E aqui o diâmetro do tubo como sendo dado ali por D. Na sequência nós vamos falar o que é o A1. E esse seria o exemplo do segundo tipo também muito utilizado, tá? O segundo arranjo muito utilizado para escoamento ao redor de um banco de tubos, que seria o chamado desalinhado ou escalonado, onde existe o deslocamento de uma fileira de tubos em relação à outra. Então aqui de novo nós temos o escoamento acontecendo com uma velocidade V, uma temperatura TI, que nós vamos chamar de T infinito, tá? Temperatura da corrente livre. Esse escoamento incide sobre o banco de tubos. E para a caracterização desse arranjo desalinhado, nós vamos ter, de novo, o passo transversal, o passo longitudinal, o diâmetro do tubo e aqui uma distância entre centros na direção diagonal, tá? Seria posicionando a distância entre centros dos cilindros nessa direção aqui. Então, com esses parâmetros, nós conseguimos fazer essa caracterização. Vou colocar isso daqui por escrito. Então, o arranjo é caracterizado pelo diâmetro do tubo, vamos colocar aqui D, pelo passo longitudinal, ou seja, na direção do escoamento, SR, pelo passo transversal,
direção transversal ou perpendicular ao escoamento. E aí, no caso de arranjos desalinhados, também pela distância diagonal, tá? Mas antes de falar sobre isso, vamos só colocar que todos os passos, eles são medidos entre os centros dos tubos. E no caso do arranjo desalinhado, também se utiliza a distância entre centros na direção diagonal para a caracterização do arranjo. Bom, assim como acontece para o escoamento de um cilindro isolado, o escoamento sobre um banco de tubos, o escoamento cruzado sobre um banco de tubos, também vai ser dominado pelo efeito de separação da camada limite. Só que dessa vez, ao contrário do cilindro isolado, onde você tem a separação e depois a formação de uma esteira viscosa que não vai se incidir sobre mais nada, aqui ao acontecer a separação nessa primeira fileira, tá, e a formação dessa esteira viscosa, a esteira vai se incidir sobre outros tubos. Tá? Então, a interação da esteira viscosa com os tubos a jusante vai influenciar de uma forma marcante o efeito global de transferência de calor para o banco de tubos. Isso leva a um ponto interessante, tá? O coeficiente de transferência de calor por convecção dos tubos da primeira fileira, eles se aproximam do coeficiente de transferência de calor para um cilindro isolado. Quando você vai para a segunda fileira, o coeficiente de transferência de calor desses tubos vai ser maior do que o coeficiente de transferência de calor dos primeiros tubos. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque com a interação da esteira viscosa formada aqui, a jusante desse primeiro tubo, com o segundo tubo, você aumenta o nível de intensidade turbulenta do escoamento. Você deixa o escoamento mais turbulento. Tá? Lembra que o escoamento turbulento ele é caracterizado por uma capacidade maior de promover uma mistura. Então, isso também se reflete numa capacidade maior de transferência de calor. Tá? Você transfere calor por um movimento de advecção mais intenso aqui junto à superfície do cilindro. Isso continua, tá? Ou seja, a terceira fileira vai ter um coeficiente de transferência de calor médio maior do que a segunda fileira, tá? Até chegar na quarta, quinta fileira. Então, esse processo de transferência de calor no banco de tubos, ele vai se intensificando fileira a fileira de tubos, até chegar ou na quarta ou na quinta fileira. A partir daí, esse H médio da fileira, vamos assim falar, ou de cada um dos tubos, tá? Tanto faz, se torna aproximadamente constante. Tá? Bom, de forma geral, a nossa preocupação não vai ser trabalhar com o H médio de um único cilindro, quando nós estivermos falando sobre feixe de tubos ou banco de tubos, nem com o H médio de uma determinada fileira. Para nível de engenharia, o nosso interesse vai ser, via de regra, um H médio para o banco de tubos como um todo. Tá? Então você tem interesse em saber o coeficiente de transferência de calor médio, coeficiente de transferência de calor por convecção médio para todo o banco de tubos, para permitir calcular o calor trocado em todo esse banco de tubos. Tá?
Normalmente isso daqui vai funcionar com o escoamento cruzado de um fluido, que vai estar uma temperatura aqui inicial, que nós vamos chamar de T infinito, tá? E dentro dos tubos você vai ter um escoamento de um outro fluido, tá? Então você tem um fluido passando por dentro dos tubos e um fluido passando ao redor dos tubos. Um desses dois fluidos vai estar mais quente que o outro, então vamos assumir, olha, T infinito aqui é uma temperatura mais quente, tem um fluido passando dentro do tubo com uma temperatura mais baixa, então está acontecendo uma troca de calor, no sentido do temperatura T infinito para aquecer esse fluido que está passando aqui no interior dos tubos. Tá? Ou o contrário, você tem um fluido quente passando no interior dos tubos, o seu T infinito está a uma temperatura mais baixa e você está resfriando o fluido que está passando no interior desses tubos. De forma geral, essa vai ser a intenção nesse processo. Então, só deixar aqui escrito que é usual o interesse no coeficiente médio de transferência de calor por convecção. Aqui o nosso H médio, H barra, para todo o banco de tubos. E para isso existem diversas correlações. Tá? Nós vamos apresentar aqui apenas algumas, começando com uma correlação lá de 1937. Correlação de Grimson. Essa correlação, desculpa, ela é para escoamento de ar em um banco de tubos com mais de 10 fileiras. Um outro ponto que vale a pena ressaltar é que ao fazer essa consideração, normalmente nós vamos estar assumindo que a temperatura na superfície do tubo é uma constante. Uma hipótese razoável, por exemplo, se a gente tiver um efeito de mudança de fase no interior do tubo, seja vaporização, seja condensação acontecendo. Tá? Então, por exemplo, escoamento cruzado passando sobre um banco de tubos, onde nós temos um efeito de condensação acontecendo ali, um condensador. É bem razoável a hipótese de uma temperatura constante. Então essa correlação de Grimson, ela pode ser escrita como sendo no seu D vai ser igual a uma constante C1 que multiplica o Reynolds D máximo elevado a uma constante N. Tá? O que seria o Reynolds D máximo? Isso seria o número de Reynolds baseado no diâmetro calculado para a máxima velocidade que acontece no banco de tubos. Então, ao contrário do que nós fizemos lá para o cilindro isolado, onde o número de Reynolds é calculado na velocidade da corrente livre, tá? V, aqui ele vai ser dado numa velocidade máxima, porque
pelo efeito da continuidade, assumindo que esse escoamento aqui é incompressível, tá? Nós vamos ter restrições de área acontecendo aqui no interior desse banco de tubos. Então, obrigatoriamente, vamos ter que ter regiões onde ocorre uma aceleração do escoamento e um aumento da velocidade, tá? No caso de bancos de tubos alinhados, esse plano A1 aqui vai ser o plano onde a máxima velocidade vai acontecer. Quando nós vamos para um banco de tubo desalinhado, essa máxima velocidade pode acontecer tanto nesse plano A1 quanto nesse plano A2, dependendo da configuração, tá? Dependendo dos valores de passo transversal, passo longitudinal, dessa distância na direção diagonal e do diâmetro do tubo. Nós vamos mostrar o equacionamento para isso mais adiante. Tá? Ou seja, como encontrar V máximo conhecendo V. Essa correlação ela é válida para NL maior ou igual a 10, onde NL é o número de fileiras, para número de Reynolds maior ou igual a 2000, tá? Número de Reynolds máximo, baseado na velocidade máxima, e menor ou igual a 40.000, e assumindo Prandtl igual a 0,7, tá? Ou seja, considerando número de Prandtl do ar, e que esse número de Prandtl seja igual ou aproximadamente igual a 0,7. E as constantes C1 e M, elas são dispostas lá na tabela 7.5 do Micropera. Eu não vou apresentar as tabelas aqui agora, tá? A gente vai fazer isso na hora de fazer resolução de exercícios, exemplos. C1 e M. São constantes. Dispostas na tabela 7.5. Bom, vamos colocar aqui a definição. O número de Reynolds máximo definido simplesmente como ρ, V máximo vezes V, dividido por μ. Ou V máximo vezes V sobre μ. Essa equação 66, que nós chamamos, tá, a correlação de Grimson, ela pode ser reescrita expandindo para diversos outros tipos de fluidos. Então, para fazer isso, basta multiplicar por um fator de correção 1,13 vezes Prandtl elevado a 1/3. Reescrevendo a equação como sendo Nusselt médio igual a 1,13, que multiplica C1, que multiplica Reynolds D máximo elevado a M, e
que multiplica Prandtl elevado a 1/3. Tendo validade para, novamente, um número de fileiras maior ou igual a 10, número de Reynolds máximo maior ou igual a 2.000 e menor ou igual a 40.000, e Prandtl maior ou aproximadamente igual a 0,7. Bom, importante observar que no caso das equações 66 e 67, as propriedades do fluido são estimadas sempre na temperatura do filme. A temperatura do filme, lembrando lá, não é nada mais do que a temperatura da superfície, mais T infinito sobre 2. Se o banco de tubos possuir menos do que 10 fileiras, ou seja, o ml for menor do que 10, pode-se utilizar um fator de correção. Simplesmente considerando que o Nusselt médio para o número de fileiras menor do que 10 vai ser igual a uma constante C2 que multiplica o Nusselt médio para o número de fileiras maior ou igual a 10. Então você utiliza exatamente a mesma equação, por exemplo, trabalha com a equação 68 da mesma forma, desculpa, não está aparecendo, né? Como ela está apresentada aqui, e depois vai lá e consulta a tabela 7.6, e faz a correção, tá? Encontrando o número de Nusselt no caso desejado. Vocês vão observar depois que nessas tabelas esse C2 vai ser um valor menor do que 1, ou seja, se você diminui o número de fileiras, você está trabalhando para diminuir o número de Nusselt médio. Tá? Bom, esse vídeo já está com mais de 20 minutos, eu vou pausar ele aqui e vou voltar falando sobre o cálculo da velocidade máxima e dando continuidade com outras correlações. É isso, pessoal. Muito obrigado.